Quadrinheiro Velho, e continuando aquela sequência de vídeos que eu prometi pra você na quarta-feira, a gente vai falar sobre a obra que foi mais ou menos a inspiração para esse filme novo que vai sair do cinema, do Logan, Velho Logan, que vai estrear no dia 3, que é Velho Logan. É isso aí, galera, tá chegando a grande data, não sei você, mas eu estou tremendamente ansioso. O Wolverine por muito tempo sempre foi um dos meus personagens preferidos de quadrinhos quando eu era moleque. E hoje ele ainda figura entre aqueles que eu tenho um grande carinho, porque é um personagem que durante muito tempo era aquele que me empolgava, aquele personagem que muito diferente do Homem-Aranha, que era todo legal, bobão, não matava, o Wolverine chegava lá e arrebentava. Então sempre tive uma expectativa muito grande com relação a ele. Essa edição que eu tenho aqui do Velho Logan, ela é um encadernado que saiu pela editora Salvat, né, nessa coleção de capas pretas, que a lombada forma uma figura super bonita. E ela traz a história completa que saiu nos Estados Unidos aí de 2008 a 2009, se eu não me engano começou em junho de 2008, terminou em setembro de 2009, saiu nas edições de Wolverine número 66 até a número 72 e fechou na Wolverine Giant Size Old Man Logan, que é o nome original Old Man Logan dessa saga. E assim, já vou te deixar esperto, vai rolar spoiler dessa revista aqui, então se você não quer saber spoiler nenhum da publicação, para de ver o vídeo aqui e depois que você lê, você volta para ver. Mas se você não tem a intenção de ler essa revista, continua vendo o vídeo aí. Old Man Logan foi escrita por Mark Millar, desenhada por Stephen McNiven. E ela tem um trabalho muito diferente de pintura, é um trabalho de desenho muito maluco. Eu acho interessante também as artes das capas, elas são um pouco diferentes, né, das artes que a gente vê por aí normalmente, elas são meio pintura, né, como você consegue ver aí. Velho Logan é o seguinte, se passa 50 anos no futuro da Marvel, é numa terra alternativa, não é no universo 616, que na verdade agora isso tudo mudou, mas na época ela foi escrita havia ainda esse multiverso Marvel, que havia o universo 616. Esse universo é um outro, e se passa 50 anos no futuro, bem depois que houve uma revanche dos vilões. Os vilões se uniram e detonaram com todos os heróis e dividiram os Estados Unidos em 4 estados, vamos falar dessa forma. Desses 4 estados ficou um estado ali do canto esquerdo pro Hulk, que é a chamada, que na verdade era do Abominável, ele foi lá e pegou o estado para ele, que chamava, que é o estado do Hulk, a antiga Califórnia. Depois ao lado uma faixa também se tornou, que era do Magneto, o Rei do Crime, novo Rei do Crime, matou ele porque ele envelheceu, pegou essa área para ele. E ali tem uma curiosidade, que é onde mora uma das famílias que o Gavião Arqueiro fez. Ele casou com uma filha do Peter Parker e a filha dele com a filha do Peter Parker seria a neta do Homem-Aranha, e ela acaba se tornando uma heroína malemalha ali, uma coisa meio esquisita. Depois vem uma área que ficou com o Dr. Destino, e a área final ficou com o Caveira Vermelha, que conseguiu finalmente derrotar aí o Capitão América e os Vingadores, enlouqueceu, mas ele tem ali a faixa dele. Eu não sei se você se lembra de capitanias hereditárias aqui no Brasil, que eram de lado assim, ali ficou essas 4 faixas aí verticais separando os Estados Unidos. O que eu acho bacana é que assim, a história basicamente Wolverine mora numa fazendinha, ele é casado, tem 2 filhos, começou uma vida ali mais manso e coisa e tal, e ele tem que pagar aluguel pro Hulk. O Hulk também deu uma pirada, ele queria ter filhos e tal, para expandir, ele acabou se relacionando com a prima dele, que ele fala que é a única que aguentaria o tranco, né? E tem uma porrada de filhos, e os filhos com os filhos também fazem relações incestuosas e tem mais filhos. E os netos do Hulk vão lá cobrar aluguel do Logan. Particularmente eu acho isso uma grande maluquice, né? Mas em se tratando de quadrinhos, isso é uma coisa muito legal. Eles não explicam muito. Eu sentia muita falta de ver histórias em quadrinhos que não explicam muito. Acontece um momento lá que o Wolverine não consegue pagar o aluguel e o Gavião Arqueiro chega pra ele e fala assim, olha, vamos rachar uma grana aí? O que tá acontecendo? Eu preciso levar um negócio aqui do outro lado do país para entregar lá, e se você for junto comigo com o meu navegador, porque eu tô cego, né, eu te dou uma grana. E ele topa. Até porque se ele não pagar o aluguel, a família do Hulk vai lá e mata eles, e eles se tornaram canibais, eles comem os inimigos, é um negócio, cara, é muito pós-apocalíptico. Digamos que quando os vilões mataram todas as pessoas, aconteceu um apocalipse nos Estados Unidos e provavelmente no resto do mundo. Mas como tudo que é feito pelos americanos, a gente tem a impressão muito clara de que só existe os Estados Unidos nesse planeta inteiro, todo o resto é desconsiderado, não é falado nada sobre isso.
Aos poucos, quando eles estão viajando pelos Estados Unidos, eles vão mostrando várias coisas para você ir entendendo o que aconteceu com alguns heróis. Tem uma área lá que é conhecida como a Queda do Martelo, que é onde o Magneto, junto com a gangue dos Homens Absorventes... Vamos combinar que o Homem Absorvente é um nome meio estranho para um personagem quando se traduz aqui pro Brasil. Conseguiram derrotar o Thor e ali foi onde o martelo caiu, Thor morreu, o martelo ficou ali, não apareceu ninguém digno de levantar o martelo, aparentemente os Asgardianos largaram o martelo aí que ferva, e o martelo ficou lá e as pessoas, hordas de pessoas do país inteiro vão lá para rezar e torcer para que o milagre aconteça e os heróis se levantem e voltem a salvar os Estados Unidos e trazer a liberdade tudo de volta. Mas é engraçado que tá tudo um puta de um desertão assim, sabe? Uma loucura. E ali eles vão seguindo, eles passam pelo lugar onde o Loki morreu e foi jogado, pelo jeito, um prédio inteiro, o edifício Baxter foi jogado em cima do Loki, é um esqueleto gigantesco. Eles vão passar também por uma área que o Venom, o simbionte, se une a um Tiranossauro Rex que fugiu da Terra Selvagem e virou um Tiranossauro Rex Venom, que é uma das coisas mais legais assim que a gente vê. E ali aparece um raio negro bem velhinho que só fala um sussurro e tira o simbionte do dinossauro. Ali eles são transportados também para onde ficam agora os últimos mutantes sobreviventes. E ali a Emma Frost faz uma revelação muito interessante. A Emma simplesmente fala o seguinte, cara, os mutantes não são o próximo passo da evolução humana. Os mutantes são uma anomalia genética, tem 40 anos que não nasce um mutante. Pior, né? Podia ser, por que não? A gente não sabe, eles não sabiam, mutantes era uma coisa recente, então de repente Xavier ali estava viajando na maionese e realmente mutantes era uma coisinha quase nada. Então eles estavam ali numa região que ficava dentro da zona negativa, que seria um refúgio para os sobreviventes mutantes. Mas eles simplesmente passam por ali. Mas o Logan, nisso tudo, ele tá com o fator de cura funcionando bem mais devagar, ele ainda tem o esqueleto e as garras de Adamantium, mas depois que aconteceu a queda toda, ele resolveu não matar mais ninguém, não usar mais as garras para matar ninguém, embora ele sinta essa vontade o tempo todo. Então tem os momentos que ele é desafiado e aparece um quadrinho dele voando e rasgando os caras, depois mostra que isso era só na cabeça dele, ele se deixa bater, já que ele vai sarar mesmo, ele não quer mais arrumar encrenca por causa dessa promessa que ele fez. Então ele matou o Wolverine e virou simplesmente o Logan. E se tornou um Logan velho. Esse Old Man Logan, esse velho Logan do título, não se refere a um Wolverine velho, mas a um espírito velho, a um herói que se permitiu envelhecer. E esse é o bonito do título, sabe? E o que tá por trás? Agora vem um spoiler violentíssimo. Todos os X-Men foram mortos, mas eles não foram mortos pelos vilões. Mistério conseguiu enganar o Logan direitinho, fez ele enxergar os vilões ao invés de enxergar os amigos dele e acabou fazendo com que o próprio Logan matasse todos os X-Men. Todos os X-Men. Aí o cara pirou. O cara falou, meu, não quero mais e tal. Ele enfiou a cabeça debaixo de um trem lá, machucou pra caramba, não morreu. Ali ele fez esse ritual pra matar o Wolverine e seguir como Logan. E passou esse tempo todo, esses 50 anos, e ele é chamado para essa aventura. É aquela história da jornada do herói revisitada. Ele tá lá, ele não quer, ele passa por uma necessidade, ele precisa ir, chega um tutor, que no caso não é tutor porcaria nenhuma, que é o Gavião Arqueiro, leva ele, é o chamado para aventura, ele segue ali nessa aventura que é a travessia dos Estados Unidos, que também simboliza a transformação do herói. Mark Millar usa muito isso, tudo que a história dele usa. Cara, todo mundo usa muito isso, mas Mark Millar sempre está usando a jornada do herói. Você pode pegar os outros trabalhos dele, que é sempre desse jeito. E quando ele chega lá do outro lado, ele tá achando que o Gavião tá transportando drogas, no final é uma coisa que ele achava que era, mas não era um plano do Caveira Vermelho, ele é morto com um tiro na cabeça lá e tal, e acaba sobrando pro Wolverine voltar a ser quem era e poder derrotar o Caveira Vermelha. E ele consegue, e é legal, cara, porque daí o que acontece? Lá na sala de troféus assim do Caveira Vermelha tem tudo que é parte das coisas dos super-heróis, inclusive o escudo do Capitão América, lógico, ele tá louco, ele fica usando a máscara do Steve Rogers, como se ele fosse o Capitão América esse tempo todo. Então ele deu essa pirada, né? Quer dizer, acabou o desafio da vida dele. O negócio dele era Capitão América. E como o Capitão América morreu, acabou. Pra ele ficou sendo isso, né? E numa virada maluca, o Logan pega o escudo do Capitão, que cai lá da parede desse troféu, e com ele decepa a cabeça do Caveira Vermelha e coloca a armadura do Homem de Ferro e atravessa os Estados Unidos de volta, carregando a maleta de dinheiro, para poder pagar o aluguel antes que os Hulks matem a família dele. É aí que tem um problema. O problema é que quando ele chega lá, os Hulks já vieram e já mataram a família dele. E o pior, deixaram os corpos lá. Eles são canibais, eles ficaram se questionando, cara, por que o vovô Bruce não deixou a gente comer eles que nem a gente come normalmente? E aí no final é entendido isso, sério. O Hulk estava com
tédio. E aí, cara, um Hulk com tédio é um Hulk que tá maluco, porque já tá transando com a prima, e já tá transando com as filhas, e já tá transando com as netas, e já tá com o bisnetinho pequenininho lá. E o que ele faz? Ele faz assim, cara, vai lá. Mas ele não deu prazo ainda. Não, mas mata a família do Logan porque eu tô cansado de não ter quem bater de verdade. Se você é um cara que assistiu aí o vídeo anterior, você sabe que a primeira aventura do Logan foi contra o Hulk. E aí você tem um outro momento, né? A última aventura do Hulk com o Wolverine. Por quê? Porque o Wolverine vai lá irritado, ele mata simplesmente todo mundo, ele mata todos os filhos e todos os netos do Hulk, até que ele chega no Banner. Só que o Banner, com esse passar todo do tempo, ele tá lá velho, carcomido, magrinho, mas com a força do Hulk. E quando o Wolverine começa a dar porrada nele, começa a brigar com ele e tal, começa a cortar ele, ele se irrita e ele vira um Hulk gigante. E quando ele vira um Hulk gigantesco, o que ele faz? Ele simplesmente devora o Wolverine. Imagina a indigestão, cara, que é comer um cara que tem esqueleto de adamantium. Só que o cara é o Wolverine, velho, e a revista tem o nome dele. E o que significa isso? Significa que o Logan sai lá de dentro, cortando ele inteiro por dentro, mata o Hulk saindo ali de dentro no maior dos estilos Alien, o oitavo passageiro, e consegue retomar a sua vingança. E para dar continuidade, ele fala assim, bom, agora que a minha família morreu, o Logan morreu e eu sou o Wolverine. E eu vou retomar isso aqui, eu vou voltar com a era heróica, nem que seja sozinho. Já que sozinho ele conseguiu matar todos os Hulks, conseguiu conquistar um estado inteiro, tá certo que ele ainda vai ter que enfrentar o Dr. Destino, mais uma porrada de gente, a filha do Parker, que agora se tornou a nova rei do crime, e mais um monte de outros vilões que ainda estão por ali, embora todo mundo velho. Todo mundo ainda morre de medo do Logan. O pessoal ficava falando, pô, tá manso, mas agora que o Wolverine voltou e o Logan voltou a morrer, a coisa começa a pegar muito legal. E ele pega e simplesmente adota um dos filhos do Hulk. Na verdade, eu não sei se é filho ou se é neto, não ficou muito claro. Mas ele pega um bebezinho Hulk, carrega ele nas costas e fala assim, não, eu tenho um companheirinho aqui que, licença poética aqui pra mim, eu vou criar esse Hulk que tanto causou problema, o neto do Bruce Banner, o Bruce Banner Jr. vai fazer a diferença no mundo. Eu vou fazer esse carinha ajudar eu a salvar esse planeta. E ali a história acaba de maneira magistral. Então assim, pelo que eu te expliquei, claro e obviamente você não vai ver essa história no cinema, você vai ver alguma coisa inspirada nisso. Qual é a inspiração que eu imagino, porque eu não vi o filme ainda? Eu imagino que na verdade a única coisa que vai inspirar se passa num futuro, o Wolverine já está mais velho, já está cansado, já está com uma vida mansa na dele lá, sem ficar fazendo coisas heróicas. Provavelmente já morreram os X-Men mesmo e tal, só ficou o Xavier lá, se é que o Xavier não é fruto da cabeça dele, né? E o fator de cura dele está mais lento e ele virou um pacifista. Eu acho que tirando isso, todo o resto é totalmente novo e diferente. Até mesmo que vai entrar Carniceiros, vai entrar o Senhor Sinistro nessa história toda, entrou X-23 e nada disso tem na história em quadrinho original. E é isso. No próximo vídeo de quarta-feira, que é sobre ainda nessa série, porque na segunda-feira entra filmes sobre séries, não tem nada a ver com a programação normal do canal, eu vou falar um pouco sobre as minhas expectativas do filme. Próxima quarta-feira já vai ser a semana que vai passar o filme no cinema, então ali eu vou fazer um videozinho breve só falando, cara, e aí? E assim que eu sair do cinema eu vou fazer um vídeo só falando sobre o que eu achei do filme, sem spoiler nenhum. E pra fechar essa série eu vou fazer um vídeo cheio de spoilers, eu vou falar sobre tudo. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo onde eu explico sobre essa história do velho Logan que inspirou esse filme novo. Deixa o teu like aí embaixo, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Sempre peço isso pra vocês, eu sempre tá repetindo aqui porque isso ajuda a gente pra caramba a fazer o canal crescer. O canal cresce, eu tenho muito mais coisas legais pra apresentar pra vocês, legal? Espero que tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Eu preciso levar um negócio aqui do outro lado do país para entregar lá, e se você for junto comigo com o meu navegador, porque eu tô cego, né, eu te dou uma grana. E ele topa. Até porque se ele não pagar o aluguel, a família do Hulk vai lá e mata eles se tornaram canibais, eles comem os inimigos, é um negócio, cara, é muito pós-apocalíptico. Digamos que quando os vilões mataram todas as pessoas, aconteceu um apocalipse nos Estados Unidos e provavelmente no resto do mundo. Mas como tudo que é feito pelos americanos, a gente tem a impressão muito clara de que só existe os Estados Unidos nesse planeta inteiro, todo o resto é desconsiderado, não é falado nada sobre isso. Aos poucos, quando eles estão viajando pelos Estados Unidos, eles vão mostrando várias coisas para você ir entendendo o que aconteceu com alguns heróis. Tem uma área lá que é conhecida como a Queda do Martelo, que é onde o Magneto, junto com a gangue dos Homens Absorventes, vamos combinar que o Homem Absorvente é um nome meio estranho para um personagem
quando se traduz aqui pro Brasil. Conseguiram derrotar o Thor e ali foi onde o martelo caiu, Thor morreu, o martelo ficou ali, não apareceu ninguém digno de levantar o martelo, não é no universo 616, que na verdade agora isso tudo mudou, mas na época que ela foi escrita havia ainda esse multiverso Marvel, que havia o universo 616, esse universo é um outro, e se passa 50 anos no futuro, bem depois que houve uma revanche dos vilões. Os vilões se uniram e detonaram com todos os heróis e dividiram os Estados Unidos em 4 estados, vamos falar dessa forma. Desses 4 estados ficou um estado ali do canto esquerdo pro Hulk, que é a chamada, que na verdade era do Abominável, ele foi lá e pegou o estado pra ele, que chamava, que é o estado do Hulk, a antiga Califórnia. Depois ao lado uma faixa também se tornou, que era do Magneto, o Rei do Crime, novo Rei do Crime, matou ele porque ele envelheceu, pegou essa área pra ele. E ali tem uma curiosidade, que é onde mora uma das famílias que o Gavião Arqueiro fez. Ele casou com uma filha do Peter Parker e a filha dele com a filha do Peter Parker seria a neta do Homem-Aranha, e ela acaba se tornando uma heroína malemalha ali, uma coisa meio esquisita. Depois vem uma área que ficou com o Dr. Destino e a área final ficou... Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho. E continuando aquela sequência de vídeos que eu prometi pra você na quarta-feira, a gente vai falar sobre a obra que foi mais ou menos a inspiração para esse filme novo que vai sair do cinema, do Logan, Velho Logan, que vai estrear no dia 3, que é... Velho Logan. É isso aí galera, tá chegando a grande data, eu não sei você, mas eu estou tremendamente ansioso. Wolverine por muito tempo sempre foi um dos meus personagens preferidos de quadrinhos quando eu era moleque. E hoje ele ainda figura entre aqueles que eu tenho um grande carinho, porque é um personagem que durante muito tempo era aquele que me empolgava, aquele personagem que muito diferente do Homem-Aranha, que era todo legal, bobão, não matava, o Wolverine chegava lá e arrebentava. Então sempre tive uma expectativa muito grande com relação a ele. Essa edição que eu tenho aqui do Velho Logan, ela é um encadernado que saiu pela editora Salvat, né? Nessa coleção de capas pretas que a lombada forma uma figura super bonita. E ela traz a história completa que saiu nos Estados Unidos aí de 2008 a 2009, se eu não me engano começou em junho de 2008, terminou em setembro de 2009, saiu nas edições de Wolverine número 66 até a número 72 e fechou na Wolverine Giant Size Old Man Logan, que é o nome original Old Man Logan dessa saga. E assim, já vou te deixar esperto, vai rolar spoiler dessa revista aqui, então se você não quer saber spoiler nenhum da publicação, para de ver o vídeo aqui e depois que você ler, você volta para ver. Mas se você não tem a intenção de ler essa revista, continua vendo o vídeo aí. Old Man Logan foi escrita por Mark Millar, desenhada por Stephen McNiven. E ela tem um trabalho muito diferente de pintura, é um trabalho de desenho muito maluco. Eu acho interessante também as artes das capas, elas são um pouco diferentes, né, das artes que a gente vê por aí normalmente, elas são meio pintura, né, como você consegue ver aí. Velho Logan é o seguinte, se passa 50 anos no futuro da Marvel, é numa terra alternativa com o Caveira Vermelha, que conseguiu finalmente derrotar aí o Capitão América e os Vingadores, enlouqueceu, mas ele tem ali a faixa dele. Eu não sei se você se lembra de capitanias hereditárias aqui no Brasil, que eram de lado assim, ali ficou essas 4 faixas aí verticais separando os Estados Unidos. O que eu acho bacana é que assim, a história basicamente é: Wolverine mora numa fazendinha, ele é casado, tem 2 filhos, começou uma vida ali mais manso e coisa e tal, e ele tem que pagar aluguel pro Hulk. O Hulk também deu uma pirada, ele queria ter filhos e tal, para expandir, ele acabou se relacionando com a prima dele, que ele fala que é a única que aguentaria o tranco, né? E tem uma porrada de filhos, e os filhos com os filhos também fazem relações incestuosas e tem mais filhos. E os netos do Hulk vão lá cobrar aluguel do Logan. Particularmente eu acho isso uma grande maluquice, né? Mas em se tratando de quadrinhos, isso é uma coisa muito legal. Eles não explicam muito. Eu sentia muita falta de ver histórias em quadrinhos que não explicam muito. Acontece um momento lá que o Wolverine não consegue pagar o aluguel e o Gavião Arqueiro chega pra ele e fala assim: olha, vamos rachar uma grana aí? O que tá acontecendo?